Deus no Coração, autor, Jorge Antônio. Capítulo 10. A vida continua. No dia seguinte, fui acordado por um enfermeiro com uma cadeira de rodas, cumprimentando-me. Bom dia, senhor. Vamos fazer uma tomografia computadorizada. Bom dia, que horas são? Respondi, ainda com sono e sem saber se já era tarde. O médico pediu para fazer esse exame, bem cedo, para passar essa informação para ele, agora de manhã. Respondeu o jovem. Está bem. Respondi bem animado. Estava me sentindo ótimo. Quando saí da cama, vestindo o pijama, que minha esposa tinha me trazido no dia anterior, o jovem enfermeiro, pegando meu braço, me ajudou a subir na cadeira de rodas. Poucos minutos depois, eu estava deitado, sobre uma mesa com a cabeça dentro da máquina de tomografia computadorizada. A sala onde me tomaram a tomografia estava refrigerada com ar-condicionado, a uma temperatura muito baixa. Uma enfermeira, dando-me bom dia, posicionou minha cabeça de maneira adequada e pediu que eu prendesse a respiração por alguns segundos, enquanto um técnico fazia o exame do meu cérebro, em outra sala, que eu não conseguia ver. Pronto, disse a enfermeira. Após alguns minutos e abrindo a porta, ela pediu ao mesmo jovem que me trouxe com a cadeira de rodas, que me levasse de volta ao meu quarto. Já deitado na cama do meu quarto, lembrei-me de quando no Brasil, cheguei meio inconsciente ao Hospital de Santos. Eles também fizeram uma tomografia cerebral, mas não me informaram do resultado. Depois de tomar banho, e um café da manhã reforçado com ovos mexidos e frutas frescas, minha memória começou a voltar a tudo o que tinha acontecido depois do acidente no Brasil, 3 meses antes. Lembrei-me que depois de sair do hospital, com o braço enfaixado, imobilizado em uma tipóia, tive que voltar 2 semanas depois, para a cirurgia de colocação do osso do cotovelo no lugar, e fixá-lo com pinos. Durante a cirurgia, o ortopedista colocou 2 pinos, de aço inoxidável com liga de titânio, entre outros procedimentos. Depois de um mês da cirurgia, meu braço esquerdo ainda estava imóvel, e a partir daí, ele me pediu para fazer exercícios de fisioterapia, para recuperar os movimentos, mas não adiantou. O fisioterapeuta disse que eu tinha que me concentrar em levantar o braço, enquanto me aplicava pequenos choques elétricos no cotovelo, mas mesmo assim não consegui. Também lembrei que depois do acidente, minha visão via tudo em duplicidade, quando olhava algum objeto. Isso não me permitia olhar para frente, confundindo-me na rua ao ver o dobro de carros, ou pessoas passando na minha frente, obrigando-me a manter o olho esquerdo fechado. Quando estava deitado, era ainda pior, porque a imagem que via com o olho esquerdo estava inclinada em relação à que via com o direito, causando uma sobreposição de imagens, de quase 90 graus entre si. Fiquei surpreso ao ver que meu braço esquerdo agora estava se movendo normalmente, e também a distorção das imagens tinha desaparecido quase completamente. Logo depois, me encontrei almoçando, e feliz porque logo minha esposa viria me visitar, e teria notícias de quando poderíamos voltar a Brasil. Olá! Disse minha esposa entrando no quarto, sorrindo. Você está melhor? Ela completou. Estou bem, obrigado. Respondi. Hoje de manhã, me fizeram uma tomografia computadorizada da cabeça. Continuei falando. Eu sei. Minha esposa disse, e me perguntou: Você tomou o remédio que o médico receitou? Medicamento? Não. Eles não me deram nenhum. Respondi surpreso. Tem certeza? Minha esposa insistiu. Um comprimido assim, pequenino. Mostrava o tamanho com os dedos, polegar e indicador da mão direita, enquanto olhava para mim preocupada. Claro que não. Respondi intrigado. Não sou louco, pensei. Já volto. Minha esposa falou e saiu rapidamente da sala. Que remédio será esse? Eu pensei, quando ela saiu da sala, um pouco ansiosa. Naquele momento, entrou a mesma senhora que me trouxera o almoço, com um copo d'água e um comprimido na outra mão. Desculpe, senhor, esqueci-me de lhe dar este remédio. Disse. Sem entender nada, tomei o comprimido e o copo d'água, e sem fazer nenhum comentário, coloquei na boca e engoli com água.
Aí minha esposa entrou um pouco depois chateada, e me perguntou de novo: eles trouxeram o remédio agora? Sim, acabei de tomar um comprimido com água, que acabaram me dar. Respondi. Ah, bem. Menos mal. Achei que você tivesse perdido a memória. Disse ela sorrindo. Acho que, quem não tinha memória, era a senhora que trouxe o almoço. Falei sorrindo. Assim é. Minha esposa confirmou. Eu fui falar com a recepcionista, e ela ligou para a enfermeira que servia o almoço, e perguntou se ela tinha me dado o remédio também. Continuou falando, quando a enfermeira veio, disse que não tinha certeza, e que ia ver, se tinha me dado o remédio, junto com a comida. Minha esposa acrescentou um tanto contrariada. Estou feliz que foi um erro. Eu já estava pensando no pior. Disse-me ela me olhando com mais calma. Fim, de A Vida Continua. A continuação do karma. À tarde chegou o médico que me operou, com a tomografia computadorizada na mão, e mostrando a mim e minha esposa, ele disse que ainda tinha que esperar mais 2 ou 3 dias para sair do hospital. Na tomografia, os dois hemisférios do cérebro podiam ser vistos já separados, sendo que o hemisfério esquerdo apresentava uma mancha concentrada de sangue acumulado, ainda ocupando uma pequena parte da cavidade craniana, que estava sendo drenada. O médico deu uma olhada no reservatório de plástico, onde era coletado o sangue drenado e disse: está muito melhor. Já tinham trocado o invase de plástico onde o sangue era coletado 2 vezes, e agora apresentava uma quantidade muito menor. Às vezes acontecia de eu bater acidentalmente na mangueira de drenagem ao tomar banho, ou a levar minha mão à cabeça. Aí sentia uma dor intensa sob a pele do crânio, como quando alguém tenta puxar os cabelos com toda a força da mão. Pensando nisso, perguntei ao médico: Doutor, vai retirar a mangueira de drenagem aqui do hospital antes de eu ter alta? Sim, claro. Vamos retirar junto com o dreno depois de amanhã, e os pontos da cabeça vão ser tirados no meu consultório, em uma semana, ok? O médico me respondeu. Depois que o médico saiu, eu disse para minha esposa: o médico aplicará anestesia local, no meu couro cabeludo, antes de remover a mangueira do dreno. Certamente, sim. Ela respondeu. Oh, graças a Deus! Porque a raiz do couro cabeludo dói muito, com só um puxãozinho na mangueira de drenagem. Imagine agora quando a retirar. Respondi, suspirando profundamente, ao imaginar uma dor excruciante. Passaram-se mais 2 dias, as visitas diminuíram, e depois do almoço, apareceu o médico avisando que no dia seguinte estava me dando alta, e poderia deixar o hospital. Apenas minha esposa e eu estávamos no quarto. O médico pediu à minha esposa que saísse um pouco, retirando os curativos que cobriam o corte cirúrgico, os quais eram trocados, diariamente pela manhã. Em seguida, apoiando a mão esquerda na minha cabeça raspada, antes da cirurgia, ele puxou a mangueira de drenagem, fazendo-me sentir uma dor imensa na raiz do cabelo, abaixo da pele, no couro cabeludo. Achei que fosse desmaiar de tanta dor. Imaginei que, se a pudesse medir, a dor seria do tamanho de todo o hospital, onde estava internado. Quando abri os olhos, descobri que a mangueira tinha saído apenas a metade, e ainda estava presa na mão do cirurgião. Tentei falar alguma coisa para o médico, mas ele não me deu tempo. Novamente o médico deu um puxão, ainda mais forte, e conseguiu retirar o resto da mangueira, mostrando-a segura na mão, com o punho erguido, como se comemorasse a vitória da façanha de um campeão olímpico. Dando tapinhas em meu ombro, o médico saiu da sala, dizendo algo que eu não entendi, devido à intensa dor que tomou conta de todo o meu ser. Minha esposa chegou poucos minutos depois. Para mim o tempo parou, e uma dor imensa dentro da minha cabeça, crescendo e diminuindo, conforme o ritmo do meu coração. Olhando para mim, com uma cara de surpresa, ela disse: o que aconteceu, meu amor? Você está tão pálido. Ainda sem conseguir falar, fiz um gesto com a mão, para que esperasse um pouco, porque não conseguia falar, e não estava suportando essa dor desumana. Aos poucos a dor foi diminuindo, de intensidade e frequência, consegui me acalmar e respirar fundo, disse a minha esposa. Que dor, meu amor! Você não pode imaginar
como está doendo todo o meu couro cabeludo. Com meus olhos fechados, fiz uma breve oração, perguntando a Deus o que eu tinha feito para sentir tanta dor, e uma cena apareceu na minha frente: um nativo americano, com uma faca na mão, escalpelando um colono branco. Eu poderia ter sido indígena em outra vida, e escalpelar alguém para sofrer esse karma. Pensei em silêncio. A dor está passando? Perguntou minha esposa. Sim, está diminuindo, graças a Deus. Eu respondi. Pareceu-me que essa dor tinha atingido o tamanho da cidade de Concepción. Comentei. Comparando com a primeira dor, quando o médico retirou uma parte da mangueira do dreno a primeira vez. Será que já paguei todos os meus karmas? Pensei em silêncio. Depois que saímos do hospital do trabalhador, parecia que tinha nascido de novo, e já pensava em voltar para o Brasil. Fomos com minha esposa à casa de sua amiga de infância, a mãe do jovem médico que ajudou a salvar minha vida, chamando a seu amigo cirurgião. O marido dessa senhora, amiga da minha esposa, também era meu amigo, e já tinha ficado na minha casa no Brasil, alguns anos antes, quando ele estava de férias. Mais tarde, eu e a minha família também nos hospedamos em sua casa de praia, em outra ocasião, que passamos férias no Chile. É por isso que me sentia confortável em sua casa. O que me preocupava era um movimento reflexo involuntário que eu tinha, quando me preocupava com alguma coisa, intuitivamente, movia as orelhas para trás, junto com uma parte da pele do crânio. Agora, tinha acontecido comigo 2 vezes no hospital, mas eu não conseguia fazer esse movimento com as orelhas, porque ao tentar, sentia uma dor imensa, por baixo da pele da cabeça raspada. A pele do couro cabeludo tinha se colado ao osso do crânio, pelo sangue coagulado e agora seco. Cheguei a pensar que nunca mais conseguiria mexer as orelhas, e que teria de aprender a controlar esse reflexo involuntário, mas não sabia como fazê-lo. Na casa dos nossos amigos, sem nada para fazer, só podia descansar, enquanto as pessoas da casa realizavam a rotina do dia a dia. Eu aproveitava para assistir filmes em videocassetes que aquela família tinha. Enquanto assistia a um filme de suspense, em uma cena de colocar os nervos à flor da pele, intuitivamente, minhas orelhas se contraíram, estendendo a pele do crânio mais uma vez, fazendo sentir aquela dor absurda atingir minha alma. Foi uma dor intensa, não tão forte quanto a do hospital, mas felizmente, o couro cabeludo tinha se descolado do crânio. Além de assistir filmes e estar sentado o dia todo, continuava lembrando da minha vida no Brasil, e pensando em tantas coisas que me aconteceram em tão pouco tempo. Agora me lembrava de um ano antes do acidente, eu tinha sido demitido da empresa, onde fui gerente de manutenção. Eu tinha saído do emprego no final de novembro de 1992, quando fui ao Sindicato dos Trabalhadores da empresa calcular meus direitos rescisórios, por causa do desligamento. Enquanto esperava ser atendido para receber meus direitos, presenciei o cálculo de outro funcionário, que também estava na mesma situação que a minha. Ouvi o representante sindical dizer ao ex-funcionário que, além dos direitos trabalhistas previstos na lei, ele também receberia um salário extra, provisionado no último acordo sindical, para todos os trabalhadores demitidos, com mais de 50 anos, e acima de 5 anos de serviço. Fiquei feliz, porque um salário extra naquele momento seria muito útil para mim, principalmente porque estávamos chegando ao final do ano. Era praticamente impossível conseguir outro emprego naquele período. Quando fui chamado para assinar os valores correspondentes à minha saída da empresa, estava o mesmo representante sindical do acordo anterior, junto com o funcionário do departamento de pessoal da companhia onde eu tinha sido demitido. Quando recebi um cheque, no valor correspondente ao valor dos salários, incluindo um salário extra, o 13º salário anual conforme a lei brasileira, férias vencidas e o FGTS, junto a outros benefícios da lei, o representante sindical me mostrou um documento detalhado com estes cálculos. Lembrei-me do salário extra, para aqueles casos, que esse mesmo funcionário já havia mencionado e perguntei: cadê o meu salário extra, que você contou para o outro trabalhador que estava antes de mim? Este salário extra é apenas para trabalhadores com mais de 5 anos de serviço.
Ele respondeu. Bem, trabalhei 5 anos e 5 meses na empresa. Respondi. Eu entrei em junho de 1987 e estou saindo agora em novembro de 1992. Assim, mas, além disso, você também tem que ter no mínimo 50 anos de idade cumpridos. Reclamou o sindicalista. Então, eu tenho mais de 50 anos, meu aniversário foi em junho deste ano. Sou do ano 1942. Respondi imediatamente. Você tem 50 anos. Não parece, disse ele olhando nos meus olhos, e com minha carteira de trabalho em mãos para verificar. Tenho sim e bem vivido. Respondi sorrindo. Eu estava feliz, porque quase tinha deixado de receber um salário extra, se não tivesse ouvido isso antes. Os dois funcionários, do sindicato e da área administrativa da empresa, onde fui demitido, se entreolharam e disseram que fariam as correções necessárias, para me pagar essa diferença no mês seguinte. Esses pensamentos acabaram, quando lembrei que estava no Chile novamente. Fim. De A Continuação do Karma. Despedindo-me de Chile. Poucos dias depois, já recuperado, estávamos finalmente em um táxi, a caminho do consultório médico, onde os pontos seriam retirados da minha cabeça, e poderíamos voltar para o Brasil. Durante a corrida de táxi, usei um boné, parecido com o de um oficial da Marinha, para cobrir a cicatriz e minha calva total. Quando o táxi parou, atrás de outro carro, devido ao tráfego, outro veículo que passou por nós, um cara que estava sentado no assento de trás, olhou para mim com uma expressão de desprezo. Fiquei surpreso, porque nunca tinha visto aquela pessoa. De repente aquele carro, que já havia ultrapassado o táxi, deu ré e se nivelou conosco, olhando para mim novamente, aquele mesmo indivíduo com ódio, sem que eu entendesse o porquê. Percebi que ele olhava para o meu boné, de oficial da Marinha, e eu percebendo o engano, tirei-o, deixando à mostra a careca com a cicatriz, ainda costurada. Por sorte, o cara viu que eu não era oficial da Marinha. E dando ordem ao motorista de seu carro, acelerou, enquanto o táxi seguia em direção ao consultório médico. Admito ter ficado preocupado naquele momento, porque naquela época, houve muitas revoltas contra militares e policiais, inclusive ataques contra eles. Graças a Deus, depois de tudo o que aconteceu, seria muito triste ser atingido por uma bala, por ter sido confundido com um oficial da Marinha. No consultório, o médico me pediu para fazer outra tomografia de crânio no Brasil, depois de 3 meses, para ver se o espaço, que ainda estava vazio, dentro do crânio havia fechado, faltando o cérebro expandir um pouco ainda. 2 dias depois, estávamos no aeroporto de Santiago, prontos para retornar ao Brasil. Minha esposa estava no balcão de embarque da companhia aérea, mostrando nossos documentos e passagens, e teve a má ideia de contar ao balconista que eu tinha feito uma cirurgia no cérebro. O funcionário que a atendeu disse que eu precisava ter um atestado médico autorizando minha viagem, caso contrário não poderia viajar. Ela explicou ao funcionário que o médico era de Concepción e não era possível obter este atestado em Santiago. Neste caso, você deverá dirigir-se ao escritório da administração do aeroporto, onde será avaliado pelo médico de plantão. Respondeu o funcionário. Como eu estava usando um boné de visera, que meu amigo havia me dado, o funcionário não viu quem era a pessoa que tinha se operado, e saímos rapidamente da fila. Tive a ideia de irmos para outro balcão de embarque, e não comentar sobre a cirurgia. Entramos em outra fila, minha esposa e filha apresentaram a documentação e as passagens, sem nenhum problema. Na ala internacional, já acomodado em um sofá, estávamos aguardando o anúncio para os passageiros embarcarem. Disse a minha esposa que precisava ir ao banheiro, e me levantei para ir nessa direção. Fiquei feliz porque logo estaríamos de volta ao Brasil, e nunca me cansei de agradecer a Deus por estar vivo. Saí do banheiro e comecei a olhar as lojas que estavam na ala de embarque internacional, e sem me preocupar, passei pelo assento onde estavam minha esposa e filha. Fui até o final do corredor, e lentamente voltei, quando vi minha esposa me olhando assustada. Você estava perdido? Ela perguntou assustada,
quando me aproximei delas. Não, eu estava dando um passeio. Por que aconteceu alguma coisa? Respondi. Oh, que susto! Pensei que você tivesse se perdido, ou que estava sem memória. Ela exclamou. Nos três rimos juntos, e minuto depois, estava sentado dentro do avião rumo ao Brasil. Nesse dia também era o aniversário da nossa filha, que viajava com a gente, e eu brincando, falei para ela: olha o presente que estou te dando, uma viagem de férias a Brasil. Durante a viagem, lembrei que no Brasil teria que instalar o software piloto de gerenciamento de manutenção, na empresa onde prestaria assistência técnica, para avaliar seu funcionamento e corrigir eventuais erros que surgissem. Fim. De Despedindo-me de Chile. Consultoria de manutenção. De volta ao Brasil, depois que toda a família estava reunida, eles queriam saber tudo o que realmente havia acontecido no Chile, em nossa viagem. Eu estava feliz por estar vivo, saudável e de volta para casa, com minha família. Tudo me parecia um sonho, exceto que minha cabeça raspada e a cicatriz sobre ela confirmavam que eu havia sido operado, e curiosamente, meus 5 sentidos funcionando perfeitamente. Meus filhos brincaram comigo dizendo que eu tinha ficado melhor que antes. Todos perguntaram os detalhes sobre o que aconteceu. Minha esposa explicava os fatos antes de eu entrar em coma, e dessa forma, eu também pude me informar sobre os acontecimentos menores, dos quais ainda não tinha conhecimento. Ela contou, para toda a família quando reunidos, que eu não reconheci ninguém no Chile, após o avião pousar no aeroporto de Santiago. Muito menos, quando chegamos a Concepción, onde fizeram a festa de aniversário da minha mãe. Ela explicou também que quando a minha família nos recebeu de braços abertos, eu simplesmente estendi a mão direita e os cumprimentei friamente. Mais tarde, ela se desculparia, explicando o acidente, que eu não conseguia levantar meu braço esquerdo, operado com pinos, que estava imobilizado por causa de uma fratura exposta, e que estava com dor de cabeça, do qual eu me queixava. Na verdade, a perda do movimento do braço e a visão dupla foram consequência da hemorragia e pressão do sangue no cérebro dentro do crânio. Um primo de minha esposa, que também era nosso compadre, quando soube que havíamos ido para o Chile, nos convidou para jantar em sua casa. Antes do meu acidente, eu tinha conversado com ele por telefone, que estava terminando um software de gerenciamento de manutenção industrial. Quando fosse ao Chile, iria mostrar-lhe suas funções. Como nosso primo também era engenheiro, poderia ser que, depois de traduzir as opções do menu do software para o espanhol, quem sabe, futuramente, o poderíamos comercializá-lo também no Chile. Minha esposa contou aos nossos filhos que após o jantar, nosso primo e compadre pediu para seu filho, que na época estava estudando na universidade, para assistir à minha apresentação verbal de como funcionava o software criado por mim. Foi um desastre. Minha esposa continuou contando, porque eu não disse nada com nada, misturei espanhol com português, principalmente as palavras dos nomes técnicos, e ninguém entendeu nada. Ela explicou. É por isso que quando esse primo me visitou no hospital, junto com sua esposa, após minha cirurgia, eles me disseram: bom amigo, me explique agora o sistema, que outro dia eu não entendi nada. Ele falou rindo. Sem entender a piada, expliquei com o máximo de detalhes possível como funcionava o gerenciamento desse sistema, suas funções e seu grande potencial para gerenciar a manutenção das indústrias. Uma única pessoa poderia operar o sistema, alimentando-o adequadamente com dados técnicos, previamente registrados, controlariam toda a eficiência da manutenção. O software permitia emitir ordens de serviço para manutenção de equipamentos, incluindo o tipo de serviço, estimativa de mão de obra, materiais, cálculo de custos, e relato da frequência de agendamento em determinado período, estabelecendo um histórico dos serviços da manutenção, vida útil dos equipamentos e peças, etc. Uma vez em operação, a manutenção podia ser avaliada, tornando-a mais eficiente e eficaz, de acordo com os relatórios periódicos. Tudo isso, devido a alertas que o próprio sistema emitiria, em datas próximas às trocas de óleo, filtros, reformas,
ou reparos pré-estabelecidos. A esposa do primo, quando terminei de explicar como funcionava, disse: Amor, como ele explica bem, me impressionaram os detalhes, e a facilidade de contar como funciona o sistema que ele criou. O primo e compadre nosso respondeu rindo: Esse é meu compadre que eu conheço. Nos dias seguintes, ao chegar ao Brasil, perguntei à minha filha mais velha se ela tinha conseguido cadastrar todos os códigos, tags, com seus respectivos dados técnicos, nos formulários correspondentes, bem como descrições dos serviços, com seus códigos e prioridades. Nota do autor. Tags é o nome dado a um tipo de código que define um determinado equipamento ou unidade de produção. Fim da nota do autor. Minha filha me confirmou que tinha preenchido todos os registros de equipamentos e serviços. Em seguida, eu entrei em contato com a empresa e agendamos uma reunião para a semana seguinte. Como antes do meu acidente, eu havia apresentado o sistema, na versão demo, ao gerente da fábrica onde trabalhava. Concordamos em testar o sistema gratuitamente, a fim de avaliar o seu funcionamento e ver se funcionava perfeitamente, como esperado. O sistema estava totalmente pronto, composto por 8 disquetes no total, que deveriam ser instalados em sequência, incluindo o arquivo mestre, e um disquete com os algoritmos de compilação do sistema. A função do arquivo mestre era interligar os códigos cadastrados nas diferentes pastas, e em seguida, exibir os dados incluídos no arquivo selecionado na tela do computador, seja para informação, alimentar dados, ou feedback do sistema. Para instalar o sistema de gerenciamento, se introduzia o primeiro disquete no computador, que ao terminar de alimentar os dados, emitia uma mensagem solicitando um novo disquete, até toda a programação dos dados estivesse completa. Toda essa atividade demorava alguns minutos, até ser concluída, e aparecer na tela do computador, de MS, Sistema de Manutenção Digital. Digite sua senha. O gerente da fábrica sabia que eu havia sofrido um acidente na descida da rodovia São Paulo para Santos, há algum tempo, mas não que na minha viagem ao Chile tinha caído em coma, e muito menos que tinha feito uma cirurgia no cérebro. Então ele ficou surpreso ao ver minha cabeça raspada, e um cabelo novo estava começando a crescer, desgrenhado, e ainda bastante curtos. Concluída a instalação, no computador da sala do gerente, conforme combinado, iniciamos a reunião com o diretor da empresa, o próprio gerente, e outras pessoas do setor administrativo, vinculadas à manutenção. Era o início de uma nova vida. Seria uma oportunidade de usar toda a minha experiência adquirida como engenheiro mecânico, em todos esses anos. Depois de efetuar várias demonstrações do funcionamento do sistema de gestão da manutenção, emitindo as correspondentes ordens de serviço, de manutenção preventiva, daquela semana, de acordo com um plano de manutenção que tinha efetuado antes de me desligar da empresa. Foi possível também emitir alguns relatórios técnicos importantes sobre o histórico da manutenção. Todos ficaram maravilhados, a nova era digital estava começando, era final de março de 1994, e o gerente não conseguia simular sua alegria, porque não havia ninguém ocupando meu cargo, que ficou vago desde que fui demitido. O diretor técnico da empresa, além de me dar os parabéns, perguntou ao gerente quem alimentaria o sistema, que tivesse o conhecimento e a experiência necessários. Embora, de ser fácil para mim a operação do sistema, como criador do mesmo, os técnicos não estavam acostumados a usar o computador naquela época. O importante era que, além de reduzir os custos de manutenção, diminuiria o tempo de inatividade das unidades de produção e melhoraria sua eficiência, por meio dos dados fornecidos pelo sistema, através de um histórico, o qual permitiria modificações de peças e procedimentos, permitindo estimar a vida útil das instalações. Assim, com esta breve descrição do sistema informatizado, criado por mim, com a ajuda do meu parceiro, sócio e amigo, ainda não tinha tido tempo de elaborar um manual de operação do sistema, que deveria descrever mais detalhadamente o seu funcionamento. A alegria dos executivos, da área técnica da empresa, se refletiu em seus rostos. Todos ficaram fascinados com os resultados,
e potencialidades do software, que serviria para administrar a manutenção, seus custos, eficiência, e assim garantir a produção sem paradas inesperadas. Por isso me surpreendi, quando tive uma oferta diferente, ao contrário da minha proposta, de treinar alguém da empresa, para operar o sistema, que poderia muito bem ser um estudante de engenharia. Recebi uma contraproposta. A oferta que me foi oferecida era eu começar a operar imediatamente o programa, para o qual receberia um valor correspondente a $2.000, equivalente em moeda nacional, uma única vez, mais um valor mensal equivalente ao valor comercial, naquela data de $1.000 por mês, para alimentação do sistema e planejamento da manutenção, incluindo relatórios mensais. Claro que aceitei sem objeções. Para mim, melhor do que isso era impossível, e como conhecia bem a empresa, e o tipo de manutenção que fazia lá, desde há 5 anos, não poderia ser melhor. Metade do dinheiro que recebi pelo sistema, $1.000, equivalente a dinheiro brasileiro, dei ao meu sócio, como parte da nossa parceria. Como eu estava desempregado, e não tinha 100% de certeza de que algumas das rotinas programadas poderiam funcionar conforme o esperado, existia o risco de que algum algoritmo pudesse bloquear o sistema durante o seu funcionamento. Nesse caso, apareceria uma mensagem de erro de programação, o que para mim não poderia ser uma oportunidade melhor para corrigir qualquer possível falha da mesma. Dessa forma, meu sócio e amigo faria algumas pequenas correções que poderiam aparecer ao rodar o sistema, indicando onde poderia estar o comando errado, mostrando a linha do programa correspondente àquele algoritmo. Aos poucos, nosso software funcionou como um relógio. Nossa esperança era que o sistema durante seu teste fosse um sucesso, e depois tentar entrar no mercado para vendê-lo a outras empresas. No meu computador XP, que eu tinha em casa, o sistema original foi instalado. Uma cópia compilada foi instalada na empresa, que não podia ser copiada. Além do meu PC, comprei uma impressora matricial, que imprimia folhas de papel contínuo, com as margens laterais perfuradas. Comecei a alimentar o sistema semanalmente. Para isso, precisava participar de uma reunião todas as sextas-feiras, indo para a empresa mais cedo. O gerente da fábrica, o pessoal de manutenção elétrica e mecânica, e eu participávamos nesta reunião. Os dados levantados, da manutenção realizada durante a semana, eu levava para minha casa, junto com todas essas informações discutidas na reunião. Depois alimentava o sistema na mesma sexta-feira, e durante o final de semana, sábado e domingo, imprimia as ordens de serviço com suas respectivas datas e horários, para executar esses serviços na semana seguinte. Em pouco tempo pudemos constatar que os serviços de manutenção, com prioridade de emergência e urgência, estavam diminuindo, sendo agora os menos frequentes. Isso indicava que nossa manutenção preventiva estava funcionando de maneira eficaz. Uma vez por mês, era emitido um relatório, com um resumo dos serviços, sua frequência e custos respectivos. Essa consultoria, de minha parte, durou de março de 1994 até dezembro de 1997. Em 1996, a fábrica optou por instalar o sistema operacional Windows, que já estava sendo implantado na maioria das empresas, embora meu software funcionou por mais um ano usando ainda o sistema operacional DOS como plataforma. Em 1998, por conta do mercado de produtos concorrentes, importados da China, com um preço bem menor, a empresa fechou as portas, dispensando todos os seus funcionários. Trabalhei 8 anos naquela empresa, sendo 5 como gerente de manutenção, e outros 3 como consultor. Naquela época, o pagamento que recebia, para alimentar o sistema, não era corrigido de acordo com a inflação, devido à desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, e o valor da consultoria nunca foi reajustado. Durante todo esse tempo, apresentei esse software para algumas empresas. Outros softwares de gerenciamento de manutenção industrial já estavam surgindo, eu até vi alguns concorrentes em feiras correspondentes a esse setor.
Como não tinha capital para montar uma estrutura técnica comercial para vender este sistema, quando visitei algumas empresas, pediam-me referências sobre onde operava, bem como a estrutura da minha empresa. Certa vez, fui falar com um amigo do meu filho mais velho, que também era jornalista, que tinha muita experiência no lançamento de novos softwares. Quando apresentei meu sistema demo, ele gostou muito do método que desenvolvi para obter resultados do meu plano de manutenção. Ele se ofereceu publicá-lo na seção de informática daquele jornal que ele alimentava, mas me perguntou qual era a estrutura que eu tinha para atender a futuros clientes. O jornalista me explicou que deveria ter pelo menos uma estrutura para atendê-los, para dar treinamento e acompanhamento após sua instalação. Por isso, não consegui colocar esse software no mercado, o qual, sem dúvida, teria sido de grande ajuda para os profissionais da época, responsáveis pela manutenção do parque fabril. Fim de consultoria de manutenção. Consequências do acidente. Após meu retorno do Chile, voltei ao hospital em Santos, Brasil, para falar com o médico, que operou meu braço esquerdo. No hospital, aproveitei para solicitar a tomografia, que me foi feita no dia seguinte ao acidente, e não tinham me entregado. Ao analisar a tomografia computadorizada, pude ver que ao redor do cérebro aparecia uma mancha escura, que ocupava todo o contorno da parte de trás do crânio. Mostrei esse exame ao ortopedista, que apesar de não ser sua especialidade, concordou comigo que essa foi a causa da perda de movimento do meu braço, minha visão distorcida, e depois caí em coma no Chile. Incomodado com a negligência do hospital, disse-lhe que pensava em processá-lo, por não me informar sobre o início da hemorragia interna, evidenciada pela tomografia computadorizada. O médico me explicou que, em primeiro lugar, esse tipo de hemorragia no cérebro era incurável, e eu cairia irremediavelmente em coma. Além disso, o hospital teria me impedido de viajar, e teria ordenado que eu descansasse, até a possibilidade de cair em coma. Me disse. Pelo que eu sei, em praticamente 99% dos casos, não há certeza de que o corpo possa absorver o sangue, ou estancar o sangramento. O médico falou, olhando para mim com preocupação. Então contei ao ortopedista sobre minha viagem a Chile, e como entrei em coma por lá. Expliquei que, graças a Deus, uma equipe de médicos especializados nesse tipo de cirurgia me operaram, e o movimento do meu braço voltou, assim como minha visão também foi bastante corrigida. Depois disso, ele me falou: agradece a Deus pelo hospital não ter te avisado, porque esse tipo de cirurgia não é feito aqui. Pode ser que no hospital das clínicas de São Paulo façam esse tipo de cirurgia, mas seria mais provável que você tivesse morrido. Disse o médico, tocando meu braço operado. Finalmente pedi ao médico que me enviasse para fazer mais exercícios de fisioterapia, agora que eu podia mover meu braço, e assim recuperar todos os movimentos e músculos. O ortopedista me recomendou que a melhor fisioterapia para recuperar a musculatura do braço eram os movimentos normais, ao longo da rotina diária, permitindo uma recuperação mais saudável, de forma natural. Então mostrei ao médico o cotovelo que ainda estava com os pinos de metal, e lhe disse: obrigado, doutor, pelo conselho. Posso ficar com esses pinos que estão dentro? Mostrando os mesmos, que apareciam através da pele. Porque isso não me incomoda. Completei. O médico me explicou que era bom retirá-los, mas que não tinha pressa, porque era feito de um metal especial que não causa rejeição. Dias depois, saindo de casa no carro, para ir para meu novo trabalho de consultoria, ao tentar abrir a janela da porta do motorista, minha mão escapou da alavanca, ao girá-la para baixar o vidro. Esta manobra fez-me bater o cotovelo junto com os pinos, no apoio do braço da porta, no interior do veículo. Naquela época, não existia um sistema elétrico automático para subir ou descer os vidros das janelas. A dor foi tão intensa que os dedos da minha mão se fecharam, enquanto uma corrente corria do meu cotovelo até a ponta dos dedos,
na minha mão esquerda. No dia seguinte, eu estava no hospital, conversando com o médico sobre a remoção dos pinos do meu braço. A cirurgia foi rápida, marcada para alguns dias depois, e só com anestesia local. Em duas ocasiões, puxando o carro para fora do estacionamento em marcha ré, quebrei o espelho da porta, do lado do passageiro na primeira vez, e depois a do lado do motorista. Em outra oportunidade, outra situação estranha me aconteceu. Sempre tive habilidade de desenhar, à mão livre, desde que era criança, e meus reflexos, e minha coordenação motora fina, para desenhar uma linha reta, eram praticamente perfeitos. Quando preenchia os dados em um cheque, por exemplo, para cobrir o resto do espaço vazio, onde a quantia estava escrita em palavras, eu desenhava uma linha reta, que muitas pessoas acreditavam ter usado uma régua. Após a cirurgia no cérebro, um dia, preenchendo um cheque, descobri que minha mão direita não conseguia mais traçar uma linha reta, deixando-a ligeiramente curvada para cima. Como também havia quebrado os dois espelhos do carro, e minha mão não tinha mais coordenação motora fina, resolvi consultar um médico especialista. No consultório, após explicar o motivo da minha visita, o médico fez uma série de exames em mim, fazendo eu acompanhar os movimentos da mão dele com meus olhos. Ele também me pediu para escrever e desenhar algumas linhas retas e curvas, para finalmente me dizer que eu havia perdido parcialmente minha coordenação motora fina, devido a algum dano no cérebro. Perguntei-lhe se era um caso sério, ao que ele respondeu que as crianças aprendem a escrever e a desenhar com a prática, e eu também conseguiria recuperá-lo praticando. Para conseguir uma recuperação mais rápida, você teria, por exemplo, fazer um desenho com um lápis ou pincel preso no extremo de uma vassoura, em uma folha de papel ou tela, colocada na parede, a 1 metro de distância. Me sugeriu o doutor. Dessa forma, meu cérebro precisaria fazer mais esforço para desenvolver novamente minhas habilidades motoras finas. Aproveitando o conselho do médico, naquela época já havia aparecido o mouse e alguns programas gráficos para PC, e resolvi aprender a desenhar na tela do computador, usando apenas o mouse. Cheguei a fazer vários desenhos e algumas animações no computador, usando o sistema operacional DOS como plataforma, usando só o mouse, criando desenhos à mão livre. Porém, até hoje, eu tenho um defeito no meu olho esquerdo, quando olho para o lado direito ou para baixo, porque ainda vejo um pouco imagens duplicadas, só que agora, elas estão ligeiramente sobrepostas, e bastante próximas. Fim. De consequências do acidente. Um novo acidente. Além de implantar o sistema de gerenciamento da manutenção nesta empresa, o empresário e amigo, que havia me contratado para montar as tubulações de transporte de gás, na qual sofri o acidente de carro, enquanto me dirigia para casa, me visitou alguns dias depois que voltei do Chile. Ele gostou tanto do meu trabalho, que me ofereceu uma parceria, com uma consultoria de manutenção. Coordenaríamos trabalhos de manutenção corretiva e preventiva, nas empresas do Polo Industrial de Cubatão, SP, onde ele já tinha vários clientes. Ele cuidaria da parte comercial da empresa, e eu da operacional. Fiquei feliz, pois ele já era um empresário de sucesso em São Paulo, e ocasionalmente, prestava serviços de montagem e soldagem, em Santos e Cubatão. Os colaboradores, que ele contratava autônomos, para trabalhar na Baixada Santista, foram cadastrados em nossa empresa recém-criada, para ser a futura consultoria de manutenção. Após a abertura da nossa empresa, com a respectiva documentação nos órgãos competentes, entrou em funcionamento em junho de 1995, quando já alimentava o sistema de teste do software de gestão da manutenção industrial. Durante o primeiro ano, a empresa iniciou suas primeiras atividades, embora ainda não tivéssemos criado uma estrutura mínima para operar. Não possuía escritório, nem local para trocar de roupa, e banheiro para os funcionários. Fazendo a parte administrativa em minha própria casa, usando meu próprio veículo para me locomover, que meu filho mais velho me deu de presente. Nesta nova empresa, iniciei os primeiros trabalhos, montando novos equipamentos,
e reformando algumas instalações, em algumas indústrias de Santos e Cubatão. O gerente da empresa em que eu trabalhei, por 5 anos antes, e agora operava o sistema de informática, permitiu que minha equipe usasse as instalações da fábrica. Lá, eles podiam trocar de roupa e almoçar no mesmo restaurante daquela empresa, cujos custos eram pagos pela consultoria. Para mobilizar os servidores contratados, utilizavam um meio de transporte municipal de Cubatão. Em novembro daquele ano, aconteceu algo inesperado que mudou tudo. Meu sócio, dono da empresa de consultoria, recém-criada, teve um acidente quase fatal. Meu amigo já praticava asa delta há algum tempo e resolveu aprender outro esporte um pouco mais radical e arriscado chamado parapente, que é uma espécie de paraquedas, para pular de um lugar muito mais alto. No dia do acidente, meu amigo havia ido a uma cidade do interior de São Paulo, onde existe um morro alto, para praticar esse tipo de esporte. Junto com ele, estavam o treinador e outros atletas, que estavam aprendendo a usar esse tipo de paraquedas. No momento do lançamento do topo da montanha, o vento mudou de direção, e meu amigo foi lançado contra o morro, caindo de uma grande altura, e batendo na sua coluna, ao cair no chão. Após ser transferido para um hospital em São Paulo, e submetido a vários exames, foi detectado que sua coluna tinha fraturado algumas vértebras, devido ao mau atendimento no resgate, ficando ele paraplégico. Visitei a meu amigo várias vezes no hospital, e descobri que os médicos tinham escondido o verdadeiro estado de sua saúde, então ele estava otimista por ter ficado vivo. Depois que meu sócio saiu do hospital, comecei a visitá-lo em sua casa, onde ele se movimentava em uma cadeira de rodas. Ele ficou muito magro, e sentia um aperto no coração quando o visitava uma vez por mês, para informá-lo do andamento da empresa, com dificuldades crescentes de conseguir serviços de manutenção nas fábricas da região, e pagar as despesas da consultoria com os salários, impostos e gastos administrativos. Consegui manter a consultoria no mercado até novembro de 1997, quando, devido a uma crise econômica no Brasil, era quase impossível conseguir serviços contratados. Para manter a empresa funcionando e sobreviver, gradualmente fui demitindo a maioria dos mecânicos e soldadores. Para atender aos poucos serviços oferecidos no mercado, contratava mão de obra de uma empresa que disponibilizava profissionais especializados, como mecânicos, soldadores, eletricistas, etc., que trabalhavam através de contratos, por um determinado período, sem responsabilidade perante as leis trabalhistas. Quando não consegui mais absorver as dispensas dos custos administrativos, resolvi fechar a consultoria. Avisei os 5 empregados, que ainda estavam com contrato, com bastante antecedência, e no momento de sua saída, paguei a eles um salário extra, de acordo com a lei, quando o contrato é rescindido, sem prévio aviso, e sem justa causa, apesar de eu avisar a todos eles, com bastante antecedência. Além desse salário extra, todos os outros benefícios correspondentes foram pagos. Nunca deixei de pagar as horas extras, quando necessário, ou quaisquer outros benefícios, de acordo com a lei. Fim do capítulo 10.